Useful English and Grammar Point de hoje, nós vamos aprender um novo tempo verbal. O tempo verbal se chama Past Perfect. Assim como o Present Perfect, ele vai ter a mesma estrutura, exceto que o verbo agora, assim como indica o nome, estará no passado. A construção do Past Perfect se dá pela junção do verbo to have no passado, que para todos os sujeitos será had, e o verbo seguinte com o seu particípio. E, obviamente, eu sempre vou começar com o meu sujeito. Então, por exemplo, se eu pegar o sujeito we, nós, eu vou adicionar o had, e agora um verbo no particípio. Vamos pegar o verbo to eat. We had eaten. A tradução desse verbo se dará mais ou menos assim. Nós tínhamos comido. We had eaten. Quando que o past present é usado? Perdão, past perfect é usado. Quando eu quero indicar que uma ação ocorreu antes de outra ação no passado. Por exemplo, nessa frase, we had eaten, nós tínhamos comido. Eu teria que continuá-la, né? Ela fica um pouco fora de contexto. We had eaten when they arrived. Então, nesse caso, nós tínhamos comido quando eles chegaram. Eu estou indicando que duas ações aconteceram. Nós comemos e eles chegaram. Mas essa aqui, nesse caso, aconteceu antes. We had eaten when they arrived. Então, quando eu tenho duas ações que acontecem no passado, eu uso o past perfect para indicar que uma ação se deu antes da outra. Se eu usasse o simple past para fazer isso, o que eu teria que dizer? We ate before they arrived. Nesse caso, eu posso usar o simple past porque a adição da palavra antes deixa muito claro o que aconteceu primeiro. We ate before they arrived. Nós comemos antes de eles chegarem. Mas se eu não for usar o before ou o after para indicar o antes ou depois, eu preciso usar o past perfect para dar a entender qual ação veio primeiro ou qual ação veio depois. No caso do past perfect, se eu for trabalhar a pergunta, eu vou usar aquela mesma estrutura quando eu trabalho um tempo que tenha o had. Eu vou começar com ele. Had. Had you talked to her? Então, nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta. Você tinha falado com ela? Had you talked to her? Você tinha falado com ela? E se eu quiser dar negativa, eu vou adicionar a negativa ao had. You had not talked to her. Ou you hadn't. You hadn't talked to her. Você não tinha falado com ela. Nesse caso, eu estou trabalhando sujeito, had, negativa, verbo no particípio e a continuação da minha frase. Quando eu uso palavras como nunca ou sempre, elas virão depois da conjugação do had. Por exemplo, she had, ou já, né? She had already eaten. Ela já tinha comido, mas o já vai vir entre o had e o verbo no particípio. She had already eaten. Ela já tinha comido. Se eu quisesse perguntar, eu falaria had she eaten already? Então, aqui eu vou mudar, né? O had vem primeiro, daí o she volta para o lugar dele. Already vem lá no final. Had she eaten already?
ela já tinha comido, e para dar a negativa, she hadn't already eaten. Ela não tinha comido ainda. Então, essa é a estrutura para usar o Past Perfect. No Grammar Point de hoje, nós vamos conhecer ainda um novo verbo, um novo tempo verbal, né? Que é o Past Perfect Continuous. O Past Perfect Continuous funciona da seguinte forma. Eu vou enfatizar no fato de que uma ação estava ocorrendo no passado, por isso ela era contínua, ela estava ocorrendo no passado, e ela terminou antes que outra ação começasse. Então, ela ocorria, mas aquilo acabou antes que outra começasse. Para formar o Past Perfect Continuous, eu trabalho com o sujeito mais o had mais o been. Até aqui seria a mesma formação do Past Perfect. O que vai dar o sentido de continuous é que em vez de usar o Past Participle, eu vou usar o verbo com o ing. Porque a ação está acontecendo, ela é contínua. Então, vamos formular uma frase como exemplo. I had been studying, verbo no ing, when they arrived. Então, qual a tradução dessa frase? Vamos primeiro dar a tradução direta. Eu estava estudando quando eles chegaram. Eu estava estudando quando eles chegaram. Porém, se eu for analisar, a tradução ao pé da letra seria eu tinha estado estudando quando eles chegaram. Essa tradução, ainda que não usada diretamente no português, vai fazer mais sentido para eu entender quando que eu uso o Past Perfect Continuous. Na tradução, eu tinha estado estudando quando eles chegaram, eu entendo que essa ação terminou antes que eles chegassem. Quando eles chegaram, eu já tinha terminado de estudar, mas antes disso eu estava estudando. Então, se eu usar o Past Continuous, que seria o passado normal, mas com o continuous, com o to be, a frase seria assim: I was studying when they arrived. Nesse caso, é claro, eu estava estudando quando eles chegaram. Eles chegaram e eu continuava estudando. Eu uso o Past Perfect Continuous para deixar entender que eu estava estudando, mas eu já tinha parado de estudar quando eles chegaram. Uma ação que estava acontecendo antes de outra ação no passado. Esta ocorreu e se findou antes que aquela acontecesse. Por isso eu uso o Past Perfect Continuous. Então, se a estrutura dele é sujeito, had mais been, mais verbo no ing, como que eu vou formular, então, a interrogativa dessa frase? Eu vou começar com o had e depois o resto da minha frase. Had I been studying when they arrived? Eu tinha estado estudando quando eles chegaram? Notem, a única coisa que muda é o had, que passa para a frente do I. A outra estrutura, been studying, permanece junto. Had I been studying when they arrived? E na negativa, I hadn't been studying
when they arrived. Eu não tinha estado estudando quando eles chegaram. Eu não estava estudando quando eles chegaram. Had been, ing. Had not been, ing. Had been, ing. Estrutura do Past Perfect Continuous.